Deu. Vamos esperar os tradicionais 5 minutos, né, Paulo? Isso aí. Esperar o pessoal entrar. Em seguida a gente já começa. E para quem já tá aí, se tiver calculadora, um papelzinho, uma caneta, fica à mão aí, porque hoje a aula vai ser bem prática. O Paula, Oi? o Guilherme me mandou uma pergunta, o Guilherme da Clínia, se nós já tínhamos validado as modificações. Eu disse para ele que não me dediquei o suficiente para ver com calma isso e que Tá ainda bem. ia ver. Mas não mudou muito aquilo, né? Ele É, não só mudou respondeu a todas as forma de perguntas. escrever. Hã? Só a forma da escrita, né? É. Bom dia, Paula. Bom dia, Márcia, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Alguém teve dificuldade para entrar? Um pouco. Eu tive ali no- Eu fui lá pelo site, entrei em reuniões, porque ali não aparecia o ID da reunião. Não sei se fui eu não sou muito. Eu e o Zoom, a gente não conjuga bem. Que a Alessandra me mandou mensagem aqui. É, eu acho que não fica claro ali onde é que vai ser. Eu fiz a inscrição. E dali não deu para ir para entender para onde é, como é que era o Zoom. Mas não Mas tem o link da reunião, é só clicar no link e se pedir senha, é guardar a senha e tá Isso. feito. Na verdade, não precisa o ID. Se no link, tu clica no link, vai direto pro ID e aí é, só tem que botar a senha. eu não sou bem. O Zoom sempre foi uma dificuldade para mim.
que ela disse que tá tentando entrar aqui, e não. Vai ver a minha. Não, mas eu achei estranho porque abriu ali a sala pessoal Cláudio Motim, tá certinha a sala, Aham, mas fica esperando assim, né? E sim. não entra. Então já Ver se eu temos vejo alguma coisa aqui. Eu vou. 17 participantes. Bom dia a todos. Eles estão pedindo para mim admitir, eu estou admitindo todo mundo que está entrando. Ah, então é isso. É Tá? admissão. Eu acho que agora tá. É que essa versão do Zoom ela tá, eu atualizei, ela está mais rigorosa em termos de segurança, em termos de manejo, né? Mas é só clicar, admitir e tá pronto. Não, é isso, é isso. Então a Ali estava esperando ser admitida. Agora o Dr. Martini liberou. Bom dia. Então a gente vai esperar 10:05 para iniciar a nossa conversa. Eu já tinha comentado aqui mais no começo. Quem tiver uma calculadora, um papelzinho, uma caneta para auxiliar ali em alguns cálculos que a gente vai fazer, que hoje a aula é prática. Vou ter que procurar. Aí, Bom, Olha a bom Shirley dia. entrou aí. Oi, Shirley. Bom dia para todos. Bom dia. e depois, quando a gente começar, eu sei que é sábado de manhã, às vezes o pessoal tá em casa, bem confortável, e aí quer fechar a câmera, né? Justamente porque tá mais tranquilo, tá de Sim, pijama. Mas Eu vocês vão se até eu, organizando que mais no meio da aula ali a gente vai combinar uma foto, tá? De todo eu me mundo. arrumei para essa live. Olha aí! não, não, foto não, eu não botei perfume. Ah! No início quentíssimo no Sprint Race. Com o Diogo Moreira na terceira posição. Mark Marques vai fazer ultrapassagem. Então acho que vamos iniciando. Pode ser, doutor Motim? Tá no prazo combinado. Deu 10:05, começa. Lembrando sempre que a reunião vai ficar gravada e depois o link vai ser disponibilizado no nosso site para quem quiser ver de novo, ver alguma coisa que esqueceu, ou, enfim, lembrar alguma coisa que não entendeu bem, mas fica gravada, a pessoa pode ver de novo. Então, pode começar, pô. Então vamos lá. Então, bom dia a todos. Eu sou a Paula, sou nutricionista da equipe desde 2012. Eu tenho especialização na área de obesidade e emagrecimento, de saúde da mulher. Fiz o meu mestrado na cirurgia bariátrica e atualmente eu estou fazendo meu doutorado com lipedema. Então, essa é um pouquinho da minha história. E quem puder já compartilha ali no chat se já é operado ou não, se está aqui mais para o processo de emagrecimento e para preservar a musculatura mesmo sem fazer a cirurgia bariátrica. Por favor, compartilhem aí para eu conhecer um pouquinho do perfil de vocês e poder também, né? Deixa eu abrir aqui o chat para ir vendo o que vocês vão comentando. Eu nem sei como é que abre o chat aqui. Tem um desenho de um balãozinho assim embaixo. Na barra de baixo tem uma nuvenzinha, um coisinho de falar, está escrito chat. Aí clica ali, vai abrir a Do lado conversa. da câmera. O teu não está atualizado. A Cris Tem, colocou que já fez bariátrica, a Shirley operada e reformada, a Natália bariátrica, a Paula se preparando para fazer. Legal. Não fez bariátrica, o Cosme se preparando também. Então, maravilha. Essa aula vai ser importante tanto para quem está se preparando, para ter esse conhecimento, né, durante o processo de emagrecimento, como para quem não quer operar e está em tratamento clínico de emagrecimento, porque músculo é vida, a gente precisa preservar ele em qualquer processo de emagrecimento, como para quem
tá com o uso de alguma medicação para auxiliar no processo de emagrecimento e acompanhamento com endócrino, por exemplo. Então vai servir para todo esse público. Então todo mundo que falou aqui vai ter benefício, né, ao escutar essa aula. Então eu vou compartilhar com vocês aqui a tela e, por favor, vocês me sinalizem quando conseguir enxergar. Ok, já estou Estão vendo? visualizando. Maravilha. Então, como que a gente emagrece sem ter perda muscular? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Já me apresentei, já falei um pouquinho das minhas especializações e quero trazer também toda a nossa equipe aqui. Tem alguns representantes aqui com nós hoje. Nós somos um centro de obesidade, de cuidado da obesidade. A gente atua tanto na parte cirúrgica da cirurgia bariátrica como no acompanhamento clínico. O que que é a nossa visão? Nosso entendimento é que a obesidade é uma doença crônica e que a gente tem que cuidar dela sempre. E justamente por ser uma doença crônica, não é algo tão simples, é complexo e por isso que nós somos em tantos, né? Nós temos psicóloga que está aqui presente, a gente tem enfermeira que está aqui presente, a gente tem psiquiatra, a gente tem gastro, a gente tem endócrino, nutricionistas, cirurgiões bariátricos, cirurgia plástica. Então, é um mundo para cuidar da obesidade. E a gente precisa, né, como paciente, se cercar desses profissionais, justamente porque não é tão simples. Então, a gente precisa, dessa forma, a gente se fortalece mais nesse tratamento. Como é que a gente atua ali dentro, né, do COM? A gente tem um equipamento de bioimpedância, a Embody 770, que é um equipamento o mais top no sentido de mais especificidade ali na leitura desse exame, né? Mais destreza, digamos. E ele nos diz quanto de músculo, quanto de gordura, quanto de água e a taxa metabólica basal. Por que que é tão importante não ter perda muscular durante um processo de emagrecimento? Nosso músculo é um dos tecidos que mais faz a gente gastar energia. E isso contribui, então, para a nossa taxa metabólica basal, que é um númerozinho lá que essa bioimpedância vai nos dar a partir da nossa musculatura. Então, falei lá que a obesidade é uma doença crônica, a gente tem que cuidar dela sempre, né? Se eu emagrecer a custas de músculo, se eu diminuir muito a minha musculatura durante um processo de emagrecimento, eu vou ter uma queda da minha taxa metabólica basal. Eu tendo uma queda da minha taxa metabólica basal, cada vez eu vou precisar comer menos para me manter naquele peso. Então chega um momento que fica mais difícil, fica insustentável, né? Porque minha taxa vai ser muito pequenininha, eu preciso comer muito pouco para sobreviver e acaba tendo um reganho de peso. Então, a grande sacada da questão da gente manter a musculatura, não só em saúde, né? A gente sabe saúde e qualidade de vida tá associado, né? A manutenção da massa magra, um envelhecimento saudável. Não só a estética, porque também a estética é importante. Quanto maior a perda muscular, maior o grau de flacidez também que fica. Mas também por essa questão de manutenção de taxa metabólica basal no longo prazo. Tranquilo isso para todo mundo? Se surgir alguma dúvida, por favor, vocês coloquem ali no chat. Eu vou ir olhando ali o chat para ver se tem alguma informação, tá? Então, voltando. E por que que a proteína é a chave central, né, nessa questão do emagrecimento? Porque quando a gente está emagrecendo, a tendência é o corpo, né, às vezes se proteger e ele pode usar a nossa massa magra como fonte de energia. E quando a gente consegue alcançar essa meta proteica adequada, essa dieta bem organizada ao longo do dia, a gente emagrece a custas de gordura e não a custas de músculo. O que que tem que ficar claro? Num grande processo de emagrecimento, sempre vai ter uma pequena perda muscular.
mas isso tem que ser pequeno. De 10 a 20% do que tu perdeu ali de gordura, a gente ter perda muscular, é mais ou menos algo, né, que acontece. Mas não pode acontecer uma perda de meio a meio. Então, já recebi pacientes sem acompanhamento nutricional que tiveram uma perda ali, perdi 10 quilos de gordura com 10 de músculo, né? Meio a meio ali nesse processo. É muita coisa. Não, a gente orienta lá desde o início de qualquer início de acompanhamento, tanto cirúrgico como clínico, essa importância da questão da musculatura e como a gente preservar ela. E outro ponto importante é a gente distribuir essa proteína ao longo do dia. Então, não adianta uma refeição só muito rica em proteína e o restante do dia ficar, né, com um déficit. Então, se pelo menos 3 refeições a gente distribuir essa proteína, ela já tá legal durante o dia. Então, um café da manhã com uma boa quantidade, um almoço e um jantar e um lanche da tarde ali mais intermediário, né? Para auxiliar também no controle de fome. A proteína no nosso corpo, ela demora mais tempo para ser digerida. Então, se eu como um carboidrato, se for um carboidrato líquido, por exemplo, um suco, em 15 minutos eu já absorvi. É muito rápido. Se for um carboidrato mais complexo, que tenha uma fibra, que tenha uma casca de fruta, por exemplo, uma maçã com casca, posso levar aí 1 hora e meia, 2 horas a ser digerida e já foi. A proteína ela demora mais tempo, pode levar até 5 horas, dependendo do tipo de proteína. Então, nesse sentido, para quem está emagrecendo, o que que é o nossa grande questão? É ajudar no controle de fome. A proteína também vai ser importante nesse sentido. Controle de saciedade, né? E ajuste da fome. E não só falando da comida, mas a gente tem que complementar nesse processo de emagrecimento também o treino, né? Qual que é o treino ideal para um processo de emagrecimento. E a base, né, num grande processo de emagrecimento é a gente ter treino de resistência, treino de força, que tenha carga, que tenha peso. Então, a musculação é o número um. Treino funcional também é uma opção, só que tem alguns locais, né, que a gente vê um treino funcional que eles baseiam mais em treino cardio, um treino de intensidade. Então aí tem que avaliar o local, né, que está fazendo esse treinamento. É importante que tenha peso junto, que tenha carga junto, para a gente também preservar o músculo. Então, o que que eu sempre dou de exemplo, né? É como a gente está construindo uma parede. Se eu botar um tijolo em cima do outro, essa parede não vai ter sustentabilidade, né? Ela vai cair. E se eu fizer uma parede só com cimento, ela também vai ficar frágil. A gente precisa combinar ali o tijolo com o cimento para que essa parede fique mais forte. Essa é a combinação da proteína na dieta e o treino de força. Se eu só comer proteína e não tiver estímulo, eu posso ter perda. Se eu só tiver o estímulo lá do treino de força e não tiver a meta de proteína, eu também posso ter perda. E isso acontece e às vezes pode ser um ponto de frustração, né? Das pacientes que se dedicam ali, nossa, eu tô treinando tão direitinho, tô tão organizada, nunca consegui botar essa rotina de atividade física na minha vida, mas tive perda muscular. Aí a gente vai ver a dieta. Foi a falha ali na questão de não conseguir bater essa meta proteica, né? Então lembrem que é uma parede com tijolo e cimento. A gente precisa, né, da combinação desses dois para ter um sucesso incrível. A questão do cardio é importante também, a gente também precisa, né, exercitar o coração também, por isso que é o treino cardio que se fala. Só que ele tem que ser em menor quantidade e principalmente assim, se a gente for pensar na cirurgia bariátrica, nos primeiros meses a gente não aconselha fazer porque pode aumentar risco de perda muscular, né? Aí retomar esse cardio no momento que já está mais estável, já está conseguindo comer melhor, porque aí sim a gente vai estar tendo benefício na questão do treino cardiovascular, tá? Então, sem treino de força, a gente não vai ter o estímulo adequado para preservar esse músculo no processo de emagrecimento.
Outro ponto que eu gosto sempre de falar é a fibra. Então, quando a gente pensa no início da cirurgia bariátrica, por exemplo, deixa eu ver aqui que teve umas perguntinhas. Proteína não vira gordura e preserva músculo. Isto. O Dr. Motinho já tinha respondido ali. As pessoas com osteoporose ou osteopenia. Na verdade, assim, osteoporose e osteopenia, a gente também precisa, né, fazer treino de força, mas obviamente que vai ter todo um cuidado, né, todo um acompanhamento. Aí é a pessoa que não é interessante de fazer sozinha, é bom ter um personal para ter esse acompanhamento, mas é importante também treinar, né, para quem tem osteoporose e osteopenia e também na prevenção disso. Deixa eu ver se tem mais alguma. Acho que não. Então, eu sempre gosto de falar também da fibra, porque a fibra também ajuda, né, na questão de saciedade. A fibra é super interessante para a questão do intestino. Eu vejo, às vezes, pacientes com aquela fissura por doce, né, que começa, né, a descompensar naquela vontade de doce, de carboidrato. A gente vai olhar, é uma dieta que está muito pobre em fibras. Normalmente, a gente melhorando isso vai melhorar o padrão de bactérias do intestino. Melhorando esse padrão de bactérias do intestino, a gente controla melhor essa fissura, essa vontade, né, de comer doce. E o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, cada vez mais a gente tem falado sobre ele, sobre a saúde intestinal. Então, a gente, além da proteína, também precisa cuidar da fibra. Então, pensando na cirurgia bariátrica, é um paciente que no início a gente tem que focar um pouco mais na proteína, porque não cabe tudo. Mas assim que bateu a meta de proteína, a gente tem que retomar essa ingestão de fibras para a saúde intestinal. Pensando no emagrecimento, né, de tratamento clínico, mesma coisa. Vamos pensar quem já fez uso, né, das canetinhas emagrecedoras, das medicações tem uma recusa muito grande, não tem vontade muitas vezes de comer, mas precisa ter essa consciência da importância. E aí, primeiro lugar é a ingestão de proteína, segundo lugar vai ser as fibras, que normalmente são os alimentos que nos dão mais nutrientes, que nos fornecem mais vitaminas e minerais, né, para a rotina, que é importante para a função de toda a nossa célula, todo o nosso corpo, é uma engrenagem muito perfeita, né? Então, se estiver faltando alguma coisa, pode vir sintoma de cansaço, desânimo, né? Se tiver alguma deficiência. Então, por isso que a gente tem que ter qualidade nessas escolhas também. Outro ponto importante, eu trouxe alguns elementos nessa palestra, porque lá no final vai ter um desafio para vocês, tá? Então, fiquem até o final para vocês verem esse desafio. E justamente por isso que eu dei uma diversificada para a gente olhar um pouquinho além do músculo. Trouxe essa questão da hidratação. Vai variar a necessidade de água no dia? Em torno de 1,5 até 3 litros, dependendo do clima que se vive, dependendo do nível de atividade física que se vive, que se tem na rotina, né? E esse é um dos maiores sinais de cansaço. Às vezes a paciente reclama que está muito cansada, a gente vai ver, é só desidratação. E dor de cabeça. É outro sintoma que é muito comum, dor de cabeça de final de dia. Manda aí pra mim alguém se já percebeu isso, que aquele dia que esquece de tomar água no final do dia tá com dor de cabeça. Comenta aí pra mim se alguém já observou. Então, a gente ajustar essa hidratação já muito. A Cris comentando ali, né? A Shirley também. É um sintoma que é bem comum. Então, desafio vocês a organizar melhor essa hidratação. Isso vai ser uma das metas ali do desafio. Já aconteceu algumas vezes e olha que eu bebo bastante água. Por que que isso acontece, né? Então, vamos dizer um dia muito quente. Quando a gente cansaço. Todo mundo concordando ali com a dor de cabeça e cansaço, né? Quando ingere pouca água. O que que acontece?
Existe um cálculo que a gente vê na internet que é os 35 ml por quilo, né, de hidratação. Só que esse cálculo, ele foi uma média e ele não leva em consideração a individualidade de cada corpo. Então, se eu tô num dia muito quente, fiz uma atividade física na rua, uma atividade física de alto impacto, vamos dizer ali uma corrida, uma bike com maior intensidade, eu vou ter uma necessidade de hidratação muito maior do que se eu trabalhei o dia inteiro em casa, tá mais frio e eu fiquei mais sedentária no meu dia. Existe diferença da nossa ingestão de hidratação. Então, se eu boto um número estanque, a gente não está levando em consideração a nossa rotina. Por isso que a cor da urina é o ponto de corte ideal, individual, para a gente observar se está bem hidratado ou não. E aí a gente consegue modular de acordo com cada especificidade de cada dia. Então, no mínimo 1,5 litro de água de hidratação no dia, mais observar a cor da urina. Então, eu sempre boto isso como meta. Olha, ó, a Shirley falou que chegou até a pressão baixa ali, por pouca água, esquecer de tomar água. Quem que tá com a aguinha aí? Todo mundo com a água ao lado aí ou não? Esquecer da água. Não, a Paula. Então, isso é um exercício, né? É da gente justamente carregar mais, estar presente ali essa garrafinha para a gente não esquecer. Então, e lembrando que o músculo é um tecido que tem bastante água. Normalmente, quando a gente aumenta a quantidade de músculo, aumenta a quantidade de água no corpo e aumenta, às vezes, a necessidade de hidratação também. Então, bora lá, vamos para a parte prática. Eu havia enviado alguns e-mails, né? Tanto com o link aqui da nossa reunião, como um link de um aplicativo para baixar. Alguém conseguiu baixar o aplicativo? Me confirma aqui no chat. A Paula, sim. Teve mais alguém que conseguiu? A Laura, sim. O Douglas, sim. A Cris, não. A Paola também conseguiu. Então, maravilha. A Angélica também. E o Douglas já configurou, mas eu já vou dizer que essa configuração a gente vai usar diferente. Tá baixando. Então, maravilha. Se não conseguir fazer agora, tudo bem, não tem problema, tá? Mas vocês podem usar também outro aplicativo que vocês tenham de, de controle ali, né? De alimentos, enfim. Deixa eu ver se eu consigo passar o link de novo aqui. Eu vou colocar aqui no chat, porque aí quem não baixou já baixa. Deixa eu só abrir aqui e já envio para vocês. E aí eu vou compartilhar minha tela e a gente vai fazer junto esses cálculos, tá? Vamos ver aqui. No computador ele não abre tão bem, no celular ele funciona melhor. Vocês vão ver que é bem diferente do que eu vou mostrar aqui no computador, do que tem no celular. Mas no celular ele é mais fácil de usar do que no computador, tá? Então, já tá com o aplicativo instalado. Maravilha. Deixa eu abrir o meu aqui então e já vou compartilhar a tela com vocês. Então, esse é o aplicativo. Ele tem uma rede social dentro dele, né? E quando a gente está aqui no computador, a gente muda aqui para essa parte aqui, ó, do pratinho, que é aonde a gente vai incluir os alimentos, tá? E no celular é a parte ali do meu Fat Secret também, né, que a gente vai usar. O que que eu quero que vocês tenham clareza? Quando tu faz o cadastro do aplicativo, ele pede peso, ele pede altura e ele te dá uma meta de
calorias e ele te dá uma meta de proteína. Não vão levar isso em consideração. A gente vai fazer o cálculo aqui da meta de proteína, tá? Como é que a gente faz esse cálculo de proteína? Eu vou primeiro tirar aqui para vocês prestarem atenção mais em mim e não tanto no aplicativo, que aí depois a gente inclui ele novamente. Então, deixa eu só compartilhar a tela de novo do. Vou só mudar aqui. Como é que a gente calcula? Aí eu quero que vocês tenham uma calculadora apenas na mão, tá? Alguém quer se candidatar para ser voluntário? Que eu faça esse cálculo junto? Posso ser, Paulinha. Vamos, Ali. Vamos lá. Então, me diz a tua altura. 1,73. Aí vocês vão fazer junto, tá? Bota lá na calculadora a altura, no caso da Ali é 1,73. A gente vai multiplicar pela altura, 1,73. Então, é altura vezes altura, vezes 25. Tá? Mas explica pro pessoal por que o vezes 25. Tá. A gente vai usar o IMC 25, que é o IMC do ponto de corte máximo de peso adequado, 24,9. A gente arredonda para 25 ali para facilitar o cálculo. Então, o IMC de 20 a 25 ali seria o peso adequado para a altura, de 25 a 30 sobrepeso, acima de 30 já é considerado obesidade. Então, quando a gente calcula por peso ideal, essa meta de proteína, que aí o peso ideal máximo seria o IMC 25, certo? Perfeito. Então, calcularam aí altura vezes 25? E aí multiplica esse número que deu por 1,5. 98,41. Perfeito. 98 é a tua meta de proteína. Tô fazendo 100. Tá difícil. Sofri. Conta aí os números, todo mundo conseguiu achar um número aí que varia 80. Vai variar aí entre 80 e 110, dependendo, né, do peso que a gente calculou de cada um. No caso da Alessandra aqui, que está sendo a minha cobaia, 112 gramas de proteína. Aí fica difícil, né? Viu? Quem dá ser alta. É só porque eu trabalho no com, que daí aumenta a minha meta? A pessoa alta, a pessoa alta é isso, né? Olha a minha meta de proteína, vou calcular a minha, tá? 1,58. 1,58 vezes 1,58 vezes os 25 vezes 1,5. 93. Então, olha Sim. aí. Tu Quanto que tem que deu, comer Paulinha? 20 a mais que eu. Quanto que deu, Paulinha? 100 aí? 112, Ah, tá? Então, é essa meta que a gente vai usar, né, como meta proteica. E a questão da caloria, quem já fez a bioimpedância e está num processo de emagrecimento, pode usar a taxa metabólica lá como referência, tá? Só que, claro, quando a gente faz a consulta individual, a gente calcula nível, fator de atividade física, né? Calcula toda a atividade física junto para conseguir Paula, ter. Pode falar. desculpa interromper. É que pessoas entraram agora e eu admiti, então, só dá um minutinho de revisão, assim, relembra a questão do cálculo da proteína, porque isso talvez seja a parte mais importante da aula e as pessoas não pegaram isso porque estão entrando agora. Tá, maravilha. Então, a Só gente está lembrando. falando sobre a importância, né, da proteína no emagrecimento, para quem entrou agora. E a gente, eu passei ali um link de um aplicativo que pode baixar, que eu vou fazer com vocês aqui o cálculo do dia. E tô calculando a meta de proteína individual. Como é que faz o cálculo dessa meta de proteína? Pega a altura vezes a altura. Então, vou dar o exemplo ali da Ali. 1,72, né, Ali? 70. desculpa, 1,73. 1,73. Então, 1,73 vezes 1,73, altura vezes altura, vezes 25, que é o peso máximo adequado para altura,
vezes 1,5. Então, esse resultado desse número vai ser a meta de proteína. Então, no caso da Alessandra aqui, 112 gramas de proteína. Lembrando que a bioimpedância dá o peso ideal também, né? Sim, ela dá o peso ideal, mas ela dá o peso sempre baseado na composição Isso, corporal. isso. E aí ela faz o cálculo baseado na metade do ideal de gordura e na metade do ideal de músculo, ou no Isso. ponto de corte maior de músculo. E seria a mesma, similar a eu calcular o IMC 23 aqui, que seria a metade. Então eu tô ainda botando um peso um pouquinho maior para a gente ter digamos, uma reserva melhor de proteína. Sempre multiplicado. Isso aí. Conseguiu achar no teu número? O Diego falou de 116, o Cosme falou 123, Laura 112 também, igual da Ali, ó. Alguma dúvida? Todo mundo conseguiu calcular sua meta? Que pra gente ir pra frente aqui é importante todo mundo ter seu número. Uma queixa que muita gente faz, Paula, é que não conseguem cumprir a tal meta, né? Ou seja, introduzir na alimentação a quantidade proteica necessária para cumprir a meta. Aí que a coisa entra no detalhe, né? Eu acho, Sim, eu acho que mas a esse é o gente tá grande aí pra desafio, isso, né? pra achar possibilidades. Pode repetir a fórmula, a Sinara tá pedindo. Sim, vamos junto de novo. Então, pega aí a calculadora, coloca a altura com vírgula. Então, 1,60, por exemplo, 1,60 vezes a altura de novo, 1,60 vezes 25 vezes 1,5. É tudo multiplicado. Então, altura vezes altura vezes 25 vezes 1,5. Isso, o Diego botou ali. Maravilha. Não é em centímetro, é em metro, porque é 1,58, por exemplo, que é a minha altura. Fechou? Sinara conseguiu? Que tinha perguntado ali para a gente repetir a fórmula. Me confirma aí, Sinara. Sim, maravilha. Então vamos continuar. Agora a gente vai para o aplicativo. Deixa eu modificar. Então eu vou trabalhar com a meta ali da Alessandra, tá? Que é uma meta mais desafiadora que a minha. Então vamos dizer que a Alessandra comeu ovos pela manhã, ovo cozido. A gente inclui o ovo e a gente altera aqui, ó, a quantidade. Então foram 2 ovos grandes. E eu Posso, adiciono, aí ele vai lá para aquela refeição. Vocês viram que eu procurei ali e ele caiu dentro da refeição. Vamos dizer que a Alessandra vai tomar 1 copo de leite desnatado, 200 ml, adiciona esse leite e ela vai tomar uma dose de whey. Então vamos achar um whey, tudo isso de manhã? tudo isso de manhã. Tá. Agora, posso complicar a tua vida? Pode, Tu deixa? claro. Então, eu A vou. alegria é essa, não é Alegria. casos fáceis. Vamos complicar a vida dela, pessoal. Vamos, senão fica muito fácil para ela. Eu vou me incluir naquele tipo de paciente, então, que eu acho que vai ter outros pacientes que vão se incluir no mesmo contexto, de ter muita dificuldade de comer ovo de manhã. Então, o ovo eu não vou conseguir de manhã. Tem mais gente aí que se identifica com isso? Então, o que que a Paula vai fazer com a gente? Porque se tem mais gente como eu que não consegue comer ovo de manhã, olha aí, ó, tem mais gente. Então, vamos dificultar a vida da Paula. O ovo não vai dar. O que que a Paula vai fazer com a gente agora? O shake vai? O shake vai. Então vamos fazer um shake. Então, tá, Então, o vamos. que que a Paula vai fazer? Aquele Deixa. leite, por exemplo, da Molico, que tem mais proteína. Isto. Então, vamos tirar o ovo. Aí a gente vai aqui no xizinho. A gente vai trocar esse leite
E aí a gente vai procurar. Vamos ver se tem o leite proteico. Tem o da Camponesa aqui, ó. O da Tem, Camponesa é uma marca que é difícil de achar, mas é a que mais tem proteína. Tem 14 gramas na dose de 200 ml. o Bolico e o També tem 10. É. É isso aí. Então, ali, ó, 14 gramas de proteína. Então, eu tirei esse leite, coloquei só o whey e o leite proteico. Só nessa refeição, a gente já tá com 34 gramas de proteína, tá? Joia, né? Mas lembra que eu falei da fibra, né? Então, a gente Mas vai. vai ter espaço para comer isso de manhã? Eu não consigo, gente. Aí que é o desafio. Quanto tempo. Tu operou, né? Sim. Quanto tempo de cirurgia? Eu fiz em fevereiro, né? Março, abril, maio. É, ainda tá mais no início, é o momento mais desafiador, mas sim, com o passar do tempo a tolerância vai melhorando. E às vezes, no caso da cirurgia bariátrica, a gente precisa fracionar isso mais durante o dia. Então, É, eu vou fracionar em 2 horários ali, 100 ml com metade do whey, 100 ml com a outra metade do whey, tá. né? Pode fazer também. É porque assim, se eu tentei, tá? Fazer o whey com leite, eu peguei o molico, whey, e eu coloco 2 morangos porque eu não consigo o gosto, sabe? Sim, E coloquei 2 moranguinhos ali, beleza, tomo show. Aí, quando eu faço ovo, eu divido com meus cachorros, porque eu não consigo comer. Não tem condições de comer. Ou é uma coisa ou é outra. É que tá. Então, ela falou do morango, eu literalmente, vou colocar ali, ó, mais ou menos deixa eu dois fazer um morangos. comentário aqui como consumidor, tá? Uma coisa é tu comer um ovo duro, outra coisa é comer um ovo feito instalado no micro-ondas, ou fazer numa frigideira, e faz tipo um ovo frito, só que sem gordura. E outra coisa é comer o famoso ovo quente, Ah, mas não me e é um desce. ovo que a clara tá quase cozida e a gema tá molinha. Eu comprei os copinhos para comer ovo quente. Que a Miri disse, tu compra tudo, né? Não, eu comprei para botar meu ovinho em pé. Eu bati a tampinha, abri, né? E com uma colherinha comer o ovo molinho. É. Então, a consistência do ovo tem muito a ver com a capacidade da gente ingerir. Sim. O ovo ele é seco se tu faz ele É. cozido apenas. Eu não gosto de ovo assim que nem o Dr. Motinho falou também, tá? Então, pra mim também não funciona. Mas uma estratégia que a gente pode deixar esse ovo mais úmido é esmagar, faz o ovinho cozido, esmaga bem esmagadinho e coloca mais ou menos uma colher de creme de ricota e umedece esse ovo. A Cristiane está dizendo que a Nutri Bruna ensinou a comer com creme de ricota. É, olha aí, eu nem tinha visto no chat. Eu também faço assim, porque fica super hidratado, fica super úmido e mais tolerável. Então, voltando aqui para a meta de proteína. Coloquei uma fonte de vitaminas, coloquei um morango, coloquei uma fonte de fibras, que é uma colherinha de farinha de chia, coloquei o leite proteico e coloquei o whey. Então, a gente já fechou aí 37 gramas de proteína nessa refeição. Aí a gente vai para o almoço. Vamos colocar, Deixa eu fazer um comentário ainda, Paulo. claro. Muita gente reclama da refeição da manhã porque a pessoa acorda sem fome. E, É. sim, você tem que lembrar que acordar sem fome é fisiológico. Todos nós acordamos com pouca fome porque a gente passa o jejum da noite. E o jejum da noite faz cetoacidose. E a cetoacidose faz inapetência. Então a pessoa fica em jejum, fica cetoacidótica e fica sem fome. Então, por que a refeição da manhã se chama desjejum? Isso é acaciano, isso é universal, porque a gente tem que quebrar o jejum. E é mais difícil comer quando a gente está cetoacidótico. E é muito questão de hábito também, né, doutor Motinho? Eu sou uma pessoa É, que não era muito de me alimentar pela manhã, mas a gente precisa dar o exemplo, né? E eu comecei a mudar esse processo, então acho que é muito da gente ir aos pouquinhos também, né? Não precisa fazer aquelas refeições que tem muita gente que faz de manhã como se fosse uma refeição, né? Mas se alimentar de uma forma que seja orientada pelas nutris
e que aos pouquinhos vai, né? Eu sempre falo, dieta também é treino. A gente precisa acostumar, a gente precisa repetir, a gente precisa, né, experimentar. Então, eu sempre falo, não desista do whey no pós-operatório. Encontre a sua forma predileta. O whey com água misturado assim, ó, no copo é horrível. Ele embolota, ele fica ruim, não fica saboroso. Mas aí a gente bota um morango, a gente coloca ali diluído com leite, mesmo que seja intolerante à lactose, usa os derivados sem lactose. A gente coloca, eu gosto muito da farinha de chia, porque para quem gosta de textura de smoothie, quando a gente coloca a farinha de chia, ele melhora bastante a textura do whey. Então, é isso, a gente precisa achar o nosso queridinho. Ah, bota numa fruta esmagada, coloca no iogurte. Varia o método de preparo até encontrar o Principalmente seu para predileto. pós-operatório, o gostinho azedo, o gostinho ácido é bem mais tolerado, né? Aí entra o morango, entra outra Isso, porque coisa. aí quebra aquele, sabe, aquele sabor. Usa um Ah, whey sem sabor também, para prevalecer o sabor da fruta. Então, são combinações que vão ajudando vocês conseguir tolerar eu melhor. gosto muito de usar AminoBlue, aminoácidos essenciais. É, Uma colherinha de AminoBlue, sabor limão, dá todo o gosto. mas ele não vai ser substituto do whey. É bom ele Não ser vai. complementar. Não, ele é complementar. Isso aí. Então, o aminoácido. Esses dias eu tive uma paciente que estava usando em substituição. Aí eu, não, Não, usa whey. A gente tem que bater. Ou não quer usar whey? Ok, dá para bater a meta de proteína com a comida. Só que quando a gente fala de cirurgia bariátrica, isso é mais difícil. Vocês vão ver aqui, a gente está calculando junto para vocês terem essa noção. Então, o que que eu botei aqui na refeição do almoço? Coloquei 100 gramas de um filé de frango grelhadinho. 100 gramas tem 31 de proteína. 50 gramas de um vegetal cozido. Botei a cenoura, que é 2 colheres de sopa. 50 gramas de uma batatinha, que é um carboidrato de melhor qualidade. Também é 2 colheres de sopa. E 50 gramas de feijão, também é 2 colheres de sopa. No começo, não consegue dar conta de tudo isso. Ou se tá usando as canetinhas, fica enjoado e não consegue comer tudo. Como que vai comer isso para botar a ordem de importância nessa história? Primeiro a carne, os 100 gramas ali do filé de frango. Depois o que me dá fonte de fibras e vitaminas, então um pouquinho do feijão com vegetal. E o carboidrato é a última escolha. Se não couber, é ele que vai ficar de fora. E aí, quem gosta muito do carboidrato, o que que acaba fazendo? Come o famoso arrozinho com feijão primeiro e depois não consegue comer a carne. Então, essa forma de comer é que precisa inverter, precisa sempre priorizar a proteína. Então, ó, estamos em 72 gramas de proteína, tá? Quanto que tá faltando? 112 para 72. 40 gramas de proteína a gente ainda tem que distribuir. Paula, tem uma pergunta capciosa aí. Fale. Posso substituir o feijão pelo grão de bico? Ele é bem parecido. Eles são do mesmo grupo. Vou até colocar aqui, ó, o feijão para vocês verem. Ele tem um pouquinho de proteína, ó. 3 gramas ali de proteína nas 2 colheres. Então, vamos colocar o grão de bico. Grão de bico cozido. Os mesmos 50 gramas do feijão. Para a gente comparar. Então, ó. Ele ficou mais calórico, com um pouquinho mais de proteína do que o feijão, ó, os mesmos 50 gramas. Então, o feijão tem 46, o grão de bico vai ter 82, o feijão tem 3 de proteína, o grão de bico vai ter 4. Então, sim, eventualmente pode fazer essa substituição. Aí, vamos pro jantar. No jantar, vamos colocar um filé de peixe. E o lanche? É que eu quero. É que aí é as loucuras das nutricionistas, tá? É a forma que Hum. cada um calcula. Ah, tá bom. Depois Eu a gente bato primeiro a meta volta. da janta pra eu Ah, ver que eu tá. bati a meta de proteína pra ver o que falta pro lanche. Eu É achei assim que que eu eu tinha ficado calculo, tá, sem gente? lanche.
Não me deixa sem lanche, pelo amor de Deus. Não, não, a gente vai ter. É só para ver a meta de proteína, tá? Então vamos ver aqui um filezinho de peixe. O filé de peixe, ele é muito leve, às vezes eu tolero até um pouquinho mais ali. Vou botar 110 gramas. E aí vamos colocar só uma salada de noite e um carboidrato, um vegetal que tem um pouquinho mais de carboidrato. Por exemplo, uma moranga e um alfacinho com tomate. Um alfacinho com tomate. Tá. Então, quanto que a gente já tá de proteína? A gente tá com 91 gramas. Olha aqui pra gente comparar, ó. O peixe, ali os 110 gramas tem 23 de proteína. O frango. Não, peraí, esse peixe tá errado. Esse peixe tá errado. Vamos achar outro peixe. Aí são as coisas que a gente já sabe na prática, né? Que vai vendo. Vamos botar uma tilápia. Aqui, um filezinho de tilápia grelhado, mais ou menos 110 gramas, adiciona. Vamos ver. Agora sim, agora esse peixe tá certo. Ele tava com mais carboidrato, outro do que proteína, não existe isso. Então, aqui, os 110 gramas de tilápia ficou com 28 gramas de proteína. Ele tem um pouquinho menos do que o filé de frango, porque eu botei mais quantidade ali na tilápia. Então, a gente já fechou até o momento 107 gramas de proteína. 112 menos 107. Um ovo que eu coloque ali no lanche da tarde já fechou. Mas eu vou colocar um pouquinho mais, tá? Ali, não fica triste. Tá Aí de bom, tarde tu combinado. consegue um ovinho? Pode ser um iogurtezinho proteico também, né? Pode ser um iogurtinho. É, Vamos ajuda colocar um. melhor, porque de tarde eu tenho que atender os pacientes que estão aí eu não consigo comer o ovinho, fica complicado. Nem precisa ser o proteico, ó. Dá pra ser um iogurte natural simples. E uma fruta, por exemplo, de tarde pra gente botar uma. Eu botei uma banana. Eu botei um morango de manhã. Vamos botar uma fruta diferente. Uma banana tem 70 gramas. E assim, ó, eu tô fazendo isso aqui com velocidade porque eu tenho uma noção muito boa de peso, de medida. Eu sei o que que é um filé de 100 gramas, eu sei que uma banana tem 70 gramas. Mas essa vivência, para vocês entenderem o que que é uma porção, vocês precisam pesar no começo. Então, eu sempre fui uma criança que gostou de cozinhar. Então, a minha vida sempre foi dentro da cozinha. Então, para mim, isso é fácil de gramas, de porção, de quantidade, mas eu sei que quem não é muito amistoso da cozinha não tem muito essa noção. O que que é 100 gramas? Então, 100 gramas de um filé de peixe é quase a mão inteira. É grande. É o tamanho de um minguinho da espessura. E aí, às vezes, tem pacientes, né? Quem já é meu paciente aqui sabe que lá no consultório, nosso paciente, né? Porque a sala das nutris é igual. Tem o pratinho de comida ali, né? Com as porçõezinhas. Então, às vezes o paciente me mostra aquela porçãozinha que eu tenho lá na sala, lá, isso aqui que eu tô comendo. Aquela nossa porção é uma porção de 30 gramas de proteína. É muito pequenininha. É para quem tá começando ali no pós da bariátrica. E 100 gramas é uma porção grande. Então, pesem essa porção para vocês criarem bastante essa noção. Deixa eu ver se faltou alguma informação aqui. O Cosme tinha falado do Whey da Complete, que não é enjoativo. A Shirley falou que já está usando o whey e o aminoácido. A pergunta do grão de bico. Levar sacola térmica, né, com o que vai comer. É isso aí. Não dá pra gente depender do que tem na rua. Se a gente depender do que tem na rua, o que que seria aqui o café da manhã da Ali? Um café com pão de queijo, né? Sim. Né? Tô falando errado? Não, mas aí um pão de queijo integral. Vamos botar aqui o pão de queijo pra gente ver. Integral. Integral.
existe um integral, mas assim, não vai acrescentar nada de proteína, né? Não, não, proteína não. Mas Não tem aqui, mas tem uma marca do Forno de Minas que é integral. Então, aqui um pão de queijo desses que a gente Olha a compra, sabotagem. ele vai, olha aqui, ó, 144 calorias e 3 de proteína. Então, contra o iogurte aqui, que tem 7 de proteína, tem o dobro e tem menos energia. Então, o que que é a grande sacada que a gente quer na questão de emagrecimento e preservar a musculatura? É melhorar a densidade do que a gente come, ou seja, A, Dé- baixo valor calórico. Oi? a Débora perguntou sobre a moranga. A moranga eu coloquei 100 gramas aqui, que são 4 colheres de sopa, porque aí eu não coloquei o arroz, o feijão. Então eu botei uma quantidade maior que no almoço para ficar só os vegetais no jantar. Então 100 gramas é 4 colheres de sopa. O que que eu tava falando? Me perdi. Me ajudem antes da moranga. Me perdi também. O assunto começa a entrar Estava outro falando da assunto, outro assunto, outro densidade assunto, dos aí tu perde a alimentos. linha de Densidade, raciocínio. Adri, muito é, obrigada. Isso aí, densidade nutricional. O que que é densidade nutricional? Baixo valor calórico com alto em proteína. É isso que a gente quer no emagrecimento. Então, vamos tirar esse pão de queijo aqui. Vamos até deixar o pão de queijo, porque olha aqui quanto de energia deu esse dia. 1.100 calorias. Eu conheço a Ali, eu sei que a taxa metabólica dela é maior do que isso. E eu sei que ela tem um ótimo nível de atividade física, que também vai aumentar o valor calórico. Então, no caso da Ali, daria pra gente aumentar bem até o valor calórico dessa dieta, tá? Mas vamos pensar que a média do nosso público aí, em torno de 1.200 calorias. E olha aí como é possível, em 1.200 calorias, a gente fechar 118 gramas de proteína em 4 refeições no dia, distribuídas. Vamos ver a fibra? Vamos ver se aqui ele me mostra. Ah, no aplicativo tem, aqui ele não me mostra a fibra, não acredito. Deixa eu ver. Aqui, atividade física. Não, ele não me mostra no. Ele não me mostra no computador. Mas assim, esses 25 gramas de fibra, ele é bem desafiador da gente conseguir seguir, tá? Essa dieta aí que eu calculei deve ter dado mais ou menos uns 20 gramas de fibra. 18, 20 gramas de fibra. Então eu ia fazer a brincadeira com vocês para a gente aumentar junto ali a quantidade de fibra até bater os 25, mas como ele não tá me mostrando, eu não vou conseguir. Mas só para vocês terem noção ali, uma colher de sopa de chia vai ter umas 3 gramas de fibra. Aquela porçãozinha do feijão que eu coloquei ali vai ter mais umas 4 gramas de fibra. Uma xícara de alface tem 2 gramas de fibra. Então é tudo pouquinho. Aí a gente vai somando ao longo do dia para conseguir bater melhor essa meta de 25 gramas de fibra. Tem gente que não consegue, também existem suplementos de fibra que a gente adiciona sem sabor ali na refeição para bater essa meta, tá? Dúvidas aqui do cálculo? Alguém conseguiu botar suas coisas junto no aplicativo enquanto eu estava falando? Confirma para mim aí no chat. Eu tô colocando. Conseguiu? E Uhum. quanto que tu conseguiu bater aí? Bateu a tua meta? Botei minha meta. Azar! Maravilhosa! É isso aí. Então, é justamente Douglas, conseguiu bater a meta? A Shirley não. A Shirley, não, acho que ela não estava usando o aplicativo. Ah, tá. Ela respondeu do, acho que, E é, né, A Shirley? Débora tinha perguntado o valor proteico Eu, da eu, res- moranga. eu respondi do aplicativo. Tá. Da moranga, a moranga ali, vamos Eu ver, me 1 grama atrevi a de proteína. responder. 1 grama de proteína. Ah, a média é 1 grama.
Isso, 100 gramas de moranga tem uma de proteína. Então, os vegetais, eles não, eles nos dão um pouquinhozinho ali de proteína, mas eles não são fonte, né, proteica. O que é fonte proteica é o que tá no bicho. Eu sempre falo, né? É energia viva. O que que vem do bicho? O leite vem do bicho? Vem, né? Vem da vaca. O ovo vem de quem? Vem da galinha. As carnes em geral são as fontes maiores de proteína. Ah, mas quem é vegano? O vegano é bem desafiador na cirurgia bariátrica, mas o ovo lacto-vegetariano a gente consegue organizar bem, porque aí vai ter whey, vai ter ovo, vai ter leite, a gente consegue organizar uma dieta bem boa. Tem algumas pacientes que são ovo-lacto, mas que a gente tem que ter assim ó, um cuidado. O que eu tô falando aqui multiplica por 10 o cuidado, né, quando a pessoa tem alguma restrição alimentar mais importante. Não tem problema, mas assim, a intenção aqui, a Cristiane colocou ali que não consegue porque ela tá no celular. A intenção aqui é mostrar para vocês o que que é essa meta de proteína, o como alcançar e mostrar que não é fácil alcançar essa meta. Então a gente tem que estar sempre em busca disso se quiser ter saúde, qualidade de vida, um emagrecimento saudável. A Cris disse que está anotando passo a passo. É isso aí. Essa aula vai ficar gravada. Então, se depois vocês quiserem, bota no computador e vai assistindo e vai calculando no celular, vai pausando, também ela vai servir para isso, tá? É para ser uma instrução para vocês. Então, deixa eu ver o que que faltou aqui. Vamos finalizando ali a aula. Aqui a parte do aplicativo, que a gente já falou. E aqui é o desafio de vocês, tá? Esse aqui que eu quero ver o engajamento de todo mundo lá nas redes sociais. Por 7 dias, vocês vão baixar o aplicativo, vão registrar tudo o que come, tentar alcançar essa meta de proteína que a gente falou, que cada um tem o seu número, tentar abater essa meta de fibras. Aqui eu falo 25, mas pelo menos 20 gramas de fibra no dia. E cuidar da hidratação, tendo um controle ali da cor da urina para ver se está adequado ou não. E as fotinhos do que vocês comerem, ou um print lá do Fat Secret, lá, que é o aplicativo, vocês façam, compartilhem na sua rede social e marca a gente lá para que todos se estimulem a conseguir alcançar essa meta de proteína. Combinados? São parceiros aí desse desafio? Vamos lá. Todo Bora mundo. tentar, né? Bora tentar. É isso aí. É isso. Deixa eu acrescentar uma peninha, Paula. Claro. Ontem nós tivemos na minha disciplina de pós-graduação a aula sobre microbiota, Aham. que foi excelente, como sempre. É o Spolidori que dá ela. E aí ele falou nos prebióticos funcionais, que são aqueles que ajudam a ter microbiota boa, né? E, para minha surpresa, a inulina, que é um prebiótico dos mais poderosos, que ajuda a ter flora intestinal boa, enfim, ela está presente na chicória, que é um grande fornecedor de inulina. E e aí eu descobri, né? Eu não sabia isso. Eu descobri que eu como chicória todos os dias, porque eu sou um chicorista. A Miriam diz, Coreano. come tanta chicória porque eu gosto muito, né? E aí eu me dei conta que eu estava me enchendo de inulina. Que maravilha, né? É. Então, hoje, cada vez mais a gente fala da microbiota, são os bichos que vivem no nosso intestino, tá? São todos os micro-organismos, bactérias, fungos, arqueias, todos esses nomes lá que habitam no nosso intestino. E hoje a gente cada vez fala mais disso no controle de doença crônica, de obesidade, e se sabe que quanto maior a diversidade desses bichos lá dentro, mais saúde a gente tem. Como é que eu aumento a diversidade? Variando o tipo de alimento. Então, hoje é a chicória, amanhã vai ser uma couve, depois vai ser uma rúcula e um morango e uma banana. Então, não passar a banana todos os dias. Isso é uma coisa que eu vejo, né, no consultório, assim, só come banana como fruta.
É a única fruta que tem no dia ali é banana, banana. Então, de variar mais essa alimentação para a gente ter uma qualidade maior lá nesse intestino. Então, deixa eu ver o que que anotaram aqui. O Douglas colocou que ficou prestando atenção, que vai fazer depois, né? No celular realmente é mais difícil, gostou do aplicativo e vai usar. A Laura escreveu aqui agradecendo que operou em 2021, que não é fácil, mas continua, né, no cuidado. A creatina já não é dentro dessa aula, mas é um nutriente interessante para quando tem atividade física presente na rotina. Ela melhora a hidratação da célula e ela melhora ali a performance no treino. Então, até para quem faz atividade física de longa duração, por ela melhorar a hidratação dentro da célula, eu reduzo a minha fadiga, reduzo o meu cansaço durante o treino. Então, é um suplemento que é interessante, sim, mas não é o objetivo hoje aqui, é a gente falar mais da questão da proteína mesmo. Então, quem puder abrir a câmera, faz favor, abra. Vamos tirar nossa foto. Que eu quero ver todo mundo compartilhando lá nas redes sociais. Deixa eu ver se eu consigo botar todo mundo aqui dentro. Tem uma coisa ali que a gente muda, né? Para colocar todo mundo junto. Tem um depoimento ali, Paula, muito importante no meu entender. A Laura falou sobre um reganho que ela teve, ela operou em 21, teve um reganho de 10 quilos e não esperou para retornar à equipe e passou a usar com a endócrino 0,5 de Wegovy. E em 6 meses conseguiu retornar ao peso. Isso é muito importante que foi dito aqui. Muito importante porque é um depoimento que põe muito claro como é que a gente usa os análogos ou canetinhas para auxílio do resultado da cirurgia. Isso é muito importante e todos que tiverem, porventura, um reganho de peso podem disponibilizar dessa alternativa que é muito efetiva no sentido de reconduzir a pessoa a um peso baixo e fazer o efeito da cirurgia ser potencializado. Isso aí nós vamos ter um assunto focado nisso em breve, logo mais à frente, nas próximas reuniões, que é É o isso aí. uso do análogo ajudando a cirurgia, ajudando o É. resultado da cirurgia. Isso aí foi um exemplo muito claro do que aconteceu. Parabéns, Laura. E a conduta nutricional, ela é similar à cirurgia bariátrica, né? Porque o Sim, paciente também fica inapetente, não tem vontade de comer, e aí a gente precisa priorizar, e aí aquela priorização que a gente já conversou. A Cris diz que não tá conseguindo abrir a câmera. Tem ali embaixo no celular um itemzinho ali que tu ativa. Não sei se tu achou. Conseguiu? Não. Deu. Então, se preparem aí para foto. Pronto, gente. Então, qual que é a meta? Compartilhem aí para mim. Se vocês prestarem atenção, agora é a prova real da nossa aula. O que que é o desafio? Eram 4 itens ali do desafio que eu falei, que tinha que cuidar. Já todo mundo esqueceu o que eu falei, né? Vamos se ajudar. Botem aí o que lembrarem de cada item para vocês marcarem lá nas redes sociais. Um é bater a meta de proteína, né? O que que era o outro? Utilizar o aplicativo, bater a meta de proteína, hidratação e a fibra. Aplicativo, proteína, hidratação e fibra. E compartilhar lá com a gente, que aí seria o quinto ponto. Beleza. Então, foi um prazer a conversa com vocês hoje. Espero ter contribuído um pouquinho no conhecimento sobre a questão da proteína na alimentação. E sigam a gente, nos acompanhem, que em breve a gente vai ter aulas incríveis. E a próxima é a tua, né, Ali? Conta aí o que que tu vai falar. Eu quero todo esse pessoal comigo, né? A gente vai falar um pouco sobre o comer emocional, então, o que que acontece muitas vezes na parte comportamental,
né? Quando a gente está feliz, quando a gente está triste, porque a gente acaba buscando a comida nesses momentos, de um significado afetivo. Então, conto com todos vocês aqui, essa turminha toda bacana que esteve presente conosco. Quero vocês no último sábado do mês de junho, né? Na nossa outra reunião do Com. Que maravilha. Convite feito, porque Estaremos aí lá, a Ali tá? vai nos ajudar. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas por que que eu não consigo? Né? Eu sei o que que é a minha meta de proteína, eu sei o que eu preciso comer, eu não consigo fazer isso na prática. Às vezes é alguma questão emocional que está impactando. Ela vai nos ajudar a botar isso em prática. Isso aí. Então, muito obrigada pela presença de todos. Fico bem feliz, né, com nossa manhã de sábado e até o nosso próximo encontro. Até para Obrigada, todo Paulinha. mundo. A Foi aula, ótimo. lembrando só que a aula vai ficar gravada e que todos podem chegar na aula de novo, ver, assistir, ir lá, ver, enfim. Esses dados que foram colhidos aqui, que nós vamos registrar, são extremamente úteis como um tipo de manual para agir dentro dessa visão nutricional, que é a visão moderna, que é a visão que hoje que se entendeu, e isso não foi fruto de ideias, foi fruto de estudo, que se sabe que o corpo precisa de proteína e nós, se não tivermos a proteína que o corpo precisa, ele vai tirar de si mesmo, e isso implica em tirar dos próprios músculos. Então, comer a proteína necessária todos os dias preserva a musculatura, preserva a saúde e dá uma coisa que eu sou testemunha: longevidade. O corpo dura mais tempo, em resumo da história. É Dura isso mais aí. tempo com o seu perfil adequado e não cada vez perdendo mais músculo, ficando mais fraquinho enfim, sumindo ao longo da vida. Quanto mais tiver o corpo atendido na sua meta proteica, mais tempo a gente dura com aquela estrutura, com aquela base muscular, com aquela base proteica. Isso aí é para a vida e para todos. Então, parabéns a todos que estiveram presentes. Muito obrigado pela presença. E nós nos encontramos em breve. Tchau, tchau para todos, Bom todas. final de semana. Tchau, Tchau. tchau. Semana. Abraço a todos. Tchau, tchau.